essa música parece até que eu havia combinado com a irmã Sâmia. Às vezes a gente está pegando um rumo que não é o rumo de Deus, mas é a escolha minha. A gente faz uma escolha e a gente vai pagar o preço por ela. A gente é livre para escolher, eu quero. E às vezes a gente até diz que foi Deus que mandou. A gente vai ver na caminhada. Porque quando Deus manda, Deus te responsabiliza. Deus toma conta, Deus envia. Deus não manda nada para me perturbar. Na vontade de Deus eu encontro paz, calmaria, apesar da agitação do mundo. Nosso irmão Pedro, que está ali no som, está ali no projetor, ao começar esse culto, ele recebeu uma notícia que um amigo dele, Pedro, aqui na nossa juventude, um amigo dele de 26 anos, 23, teve um ataque fulminante e veio a óbito. Hoje, antes de começar o culto, a gente está aqui pela misericórdia de Deus, irmãos. Nós estamos aqui pela bondade de Deus. Agora a gente pode escolher em desobedecer ou seguir a vontade de Deus. Porque tem coisa na vida da gente, a gente escolhe e vai trazer perturbação. Veja que o texto diz que em Jonas capítulo 1, a gente vai ficar, que Deus chamou ele. Deus chamou o profeta Jonas. Capítulo 1, versículo 1, nós já lemos. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. Então, é muito claro o texto sagrado que veio a palavra do Senhor. E quantas vezes a palavra do Senhor chega a nós, a mim, mas você não é para mim. E a gente não atende a voz de Deus. Jonas era o quê? Um profeta. Jonas era um homem, se é profeta, foi alguém que foi escolhido por Deus e tinha habilidade para aquilo que Deus deu a ele para pregar a palavra. Porque o profeta nada mais é do que um mensageiro de quem? De Deus. Deus, quando chamou Jeremias, levanta-te e vai dessa casa do oleiro. Jeremias levantou-se e foi. Quando Deus disse assim: a quem enviarei? E quem há de mim por nós? Aí o profeta Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus falou com Samuel, embora ainda jovem, Samuel, quando ele entendeu que era o Senhor, ele disse assim: fala, porque o teu servo ouve. Nós temos vários exemplos de obediência na Bíblia. Seja jovem, uma chamada de alguém como Abraão: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus, ele chama. Agora, muitas vezes, nós não estamos sensíveis, nem obedientes ao seu chamado. E às vezes queremos recuar. E às vezes estamos em desobediência. E a mensagem desta noite, apesar de ser bastante conhecida, a gente traz uma mensagem de Deus para a sua igreja, para você que está aqui e para você que está em casa também. Quem sabe eu esteja me dirigindo nesta noite a um Jonas, que está aqui e tem um chamado de Deus, mas não tem sido obediente. O livro de Jonas é uma história muito conhecida de um profeta desobediente. Jonas era um profeta desobediente. Aí você faz uma pergunta: ô pastor, existe profeta desobediente? Aqui já está dizendo. Porque Deus chamou ele para uma cidade para pregar a palavra. Jonas se levantou, versículo 3. Vê se ele não se levantou. Presta atenção. Os homens, pode ler comigo esse verso 3? Jonas se dispôs. Pronto, até aí. E outra tradução diz assim: ele se levantou. Aí diz: olha, ele vai, mas fugiu da presença do Senhor. Irmãos, às vezes eu fico pensando na minha chamada e nos desafios que Deus tem colocado na minha vida, de estar na igreja. Eu não fui para fora do país, eu sou daqui, deste lugar. Aqui foi chamado, 1994, eu senti um chamado da parte de Deus, 1994, em 95 encaminhado para o seminário. E até então, de 94 para cá, no ministério. Já tinha nascido numa família evangélica. Já tinha andado com meu avô pastor e fazendo até missões em interior, vários lugares. Pastor Salomão Bernardes. Muitas vezes eu ia no ônibus com ele. Eu pedia permissão ao diácono Abisai, meu pai,
e ia fazer missões, mas sem imaginar que um dia eu estaria à frente de uma igreja, sem imaginar que um dia eu estaria presidindo uma igreja e levando o povo para Canaã celestial. Porque a missão do pastor na pregação, na doutrina, na exortação é essa. Só que hoje a gente está vivendo uma época muito difícil, em que muitas vezes os pastores, os líderes, eles não são mais respeitados, não são mais acatados, não ouve mais o líder, cada um quer viver uma vida independente, já não ouve mais. Porque o pastor da igreja, por excelência, a gente sabe que é Deus, mas existe também um líder que Deus chamou, que Deus, ele nomeou para produzir e colocou à frente de um trabalho. Mas quantas pessoas hoje não dão a mínima para esse profeta, para esse homem de Deus? Muitos homens de Deus, como esse que nós estamos lendo, é desobediente, mas muitos estão em pleno exercício e fazendo a obra de Deus com alegria, com amor, com determinação, que pode ter sua falha, porque tem, um homem é falho, mas que todos podem perceber o seu empenho, a sua dedicação e o seu amor à obra do Senhor. Mas Jonas, irmãos, eu confesso que não é inspiração para nenhum de nós. Eu não posso me inspirar num profeta que desobedece. Eu não posso me inspirar num profeta que ouve Deus, até se levanta e foge de Deus. Eu não posso me inspirar em alguém como Jonas. Nesse primeiro momento, a gente vai ver um homem fugindo de Deus. E aqui o livro fala de um profeta desobediente e sem compaixão. Além de ser desobediente, não estava nem aí com as ovelhas que Deus colocou para que ele pregasse a palavra. Ele disse um não, não em palavras. Às vezes, irmãos, a gente não diz não com palavras, mas a gente diz não com o nosso comportamento, com a nossa forma de ser, quando desprezamos a obra de Deus. E foi assim que Jonas pegou até o navio, mas não foi para onde Deus mandou. Ele foi para outro lugar, ele começou a outra ocupação. E aí, Deus, ele quis ensinar uma grande lição. Deus poderia muito bem levantar outro homem, outro profeta, e o livro ter um rumo, sabe qual? O navio afundou, morreu os marinheiros, morreu o capitão e morreu também quem? Jonas. E lá no fundo do mar, para ninguém achar, colocavam em vez de uma baleia, um tubarão faminto, para comer e acabar com ele. Deus poderia fazer isso, mas a história segue um rumo diferente, e Deus começa a dar sinal. No versículo 4, logo depois da recusa de Jonas, olha o que é que Deus diz. As mulheres podem me ajudar? Vamos lá, Teresa. Mas o Senhor, um forte vento, e fez-se no mar o quê? E o navio, logo um sinal. Mas você sabe que apesar de todo esse alvoroço, o camarada estava dormindo, preguiçoso, viu? Esse profeta se manifesta desse jeito, com muita preguiça, fugiu e foi dormir, mas não foi para sonhar com a revelação de Deus não, estava num sono profundo, ao ponto de um capitão desse navio, ficou triste com ele, ficou revoltado com esse homem, também sem o conhecer. Logo após essa cena, diz o texto que houve um alvoroço. Preste atenção, toda a igreja, o verso 5, o que a tripulação estava fazendo. O verso 5, vamos lá? Então os marinheiros, cheios de quê? Clamavam a cada um a quem? Ao seu Deus, e lançava ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, e fazer o que mais? Era um cochilo qualquer? Irmãos, eu fico lembrando, a certa vez eu vi o diácono Charles pregando, e eu já vi essa mensagem, o exército de Deus em guerra, a igreja trabalhando. Sabe o que foi que Davi fez? Vai tu, mandou os liderados dele, e ficou em casa fazendo o quê? Dormindo. Mas só que ele dormiu e sonhou com a mulher de um oficial, viu uma mulher, veja, e ali, distante de Deus, sentar no campo de concentração de Deus, fez o quê? Pecou. Geralmente acontece isso. Ali Jonas estava dormindo profundamente, enquanto as pessoas que deveriam ser abençoadas por ele, sabe, até pregar, falar do Deus verdadeiro, estava perdendo o que tinha
dos seus bens, porque lançava no mar. Você sabia que onde tem um Jonas tem prejuízo? Onde tem um Jonas tem alvoroço? Onde tem Jonas as coisas começam a dificultar, é tanta coisa que acontece, só porque tem um Jonas ali. Geralmente, quando uma casa é muito sacudida, vai procurar que tem um Jonas ali dentro. Desobediente. Deus manda fazer uma coisa, faz outra, é a vaidade. Às vezes, quem sabe, não era o tempo dele tirar aquela férias, pegar o navio e ir para outro lugar, mas Deus tinha uma mensagem urgente para ele, mas ele fugiu. Às vezes, a gente não está querendo mais ouvir a doce voz do Espírito Santo, mas é da carne, é o que eu quero, é o que eu penso, esquecendo que o Deus que chama é o Deus do sobrenatural, é o Deus que chama e Ele confirma a chamada e Ele abençoa quem está do nosso lado, Ele cura, Ele livra e faz milagre acontecer. Mas Jonas, ele fugiu, e começa o alvoroço, e dizia a cada um a seu companheiro, o mestre do navio chegou alvoroçado, está aí no versículo 6, então veja o verso 6 aí, varão de fogo. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: o que é que passa contigo? A igreja pode repetir comigo? O que é que passa contigo? Mais uma vez. Sabia que eu tenho vontade de perguntar isso às vezes a algumas pessoas? O que é que passa contigo? Eu tenho vontade de perguntar isso. O que está acontecendo contigo? Isso foi um camarada. Ele era evangélico, esse homem ou não? Ele tinha experiência com Deus, esse capitão? Tinha nada. Mas ele ficou doidinho, um alvoroço daquele, todo mundo gritando para morrer. O que é que passa contigo? Agarrado em quê? Ele devia estar agarrado com a Bíblia, de joelho. Senhor, o que é isso? Tem misericórdia desse pessoal, como Paulo. Paulo, quando o navio estava afundando, como é que se chama? Um terremoto não, como é que se chama? Tá bem, daqui a pouco eu lembro. Aquele furacão, não é? E ele ficou doidinho, Paulo foi orar. E quando o pessoal pensava que ia morrer, Paulo disse assim: o Deus que eu sirvo teve essa noite comigo. Olha que diferente. O Deus que eu sirvo, enquanto você está aí, ele disse que não vai morrer ninguém. A igreja pode dizer amém? Você é profeta, irmão. Ele disse que não vai morrer ninguém. Agora tem uma coisa: a carga vai perder tudo. Não vai morrer ninguém. O anjo dele apareceu para mim. Aleluia. E profeta não tem mais anjo não. Anjo estava dormindo, agarrado no sono, e ali diz o texto: levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha, irmão, para mim esse capitão deveria fazer uma conferência, uma grande conferência sobre esse capitão, que ele disse é muito sério. Levanta, ora a teu Deus, para que ele tenha misericórdia de mim. A gente parece às vezes que não tem mais um Deus. Pelo contrário, parece que vive uma vida caída, de desânimo. E o capitão disse isso para ele, e dizia uns aos outros: vinde, lancemos sortes. Ele devia fazer uma oração, mas ele sabia porque estava ali. E os marinheiros agoniados: vamos lançar sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu em quem? Jonas. É esse miserável que estava dormindo e a gente se acabando aqui. Eu não sei como os marinheiros, apesar de não defender uma fé, acreditando nos deuses, era mais bondoso do que ele, que fizeram tudo para ele não morrer. Veja que não foi. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa que nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? Muita pergunta, né? A resposta dele. A igreja pode ler? Vocês leram muito fraco, tem que ler com força aqui, vamos lá? E lhes respondeu: só que o marinheiro ficaram pensando: tu teme a Deus? Tu és hebreu, tudo bem, tu teme a Deus? Vamos em frente, o que é que ele diz? Vamos lá, vamos ver a conversa. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que tu fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia de onde? Da presença do Senhor. Porque ele havia declarado: olha, irmão,
dizer uma coisa aos irmãos. Você pode fugir da presença do pastor, do seu pai, da sua mãe, de quem você quiser. Agora só que da presença de Deus ninguém foge não. Vou dizer uma coisa a você, está aqui na Bíblia. E eu vou dizer e vou encerrar. Está vindo algo aqui para te pegar. Estou fazendo medo a ninguém não, viu? Porque se for aqui, Jonas ia receber uma visita. E a visita estava onde? Dentro do navio ou lá no fundo do mar? Fundo do mar. Quem era que ia visitar ele? Deus, levando o quê? Um grande? E o peixe ia comer ele, tragar. Queridos irmãos, a história é tão forte, que é um tipo Cristo. 3 dias, esse rapaz ficou lá no fundo do mar. E lá ele começou uma oração, que você vai ver no capítulo. Tem gente que só vai orar quando estiver lá embaixo. Ele vai dizer, do inferno eu gritei. Porque tempo Deus tem dado para gritar, para clamar e para fazer a obra. Mas sabe o que ele disse? Me lança no mar, porque quando vocês me lançar no mar, acaba essa agonia. Tem muitas situações, muitos lares, muitas igrejas, muitos locais que estão em agonia, porque tem alguém que não está obedecendo à voz do Senhor. E nesta noite, eu queria encerrar, por favor, 4 versículos além. E os discípulos, os marinheiros perguntaram, o que faremos para que esse mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Você sabia de uma coisa? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, o que é que eu faço para isso melhorar? A gente pergunta mesmo, mas parece que as coisas vão piorando. O que é que eu faço para que isso melhorar? É oração, é clamor, mas parece que a coisa não melhora. Veja o que esses marinheiros fizeram. Me traz muita lição. Tomai-me, Jonas respondeu, lance-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por causa de minha causa veio sobreviver essa grande tempestade. Vá adiante. Entretanto os homens faziam o quê? E ele estava fazendo o quê? Se esforçando para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem desobediente, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. A igreja pode ficar de pé? Levante uma mão sua. Seja qual for a situação, Deus vai fazer do jeito que a Ele aprouver. Os marinheiros está certo, a gente não vai fazer não. Seja feita a vontade de Deus. Na vida de qualquer Jonas, seja feita a vontade de Deus. Diga assim comigo, Senhor, faça a tua vontade, em nome de Jesus. Diga amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós, tua igreja, sobre todo Israel, desde agora e para todo sempre. Vamos.